Havendo número legal, dou por aberta a 29ª sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 94 e o versículo de número 19. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Ata da sessão plenária ordinária do dia 16/9/2025. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A ata está aprovada por unanimidade. A seguir, passaremos à leitura da matéria constante do expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentado pelo Poder Executivo. Veto parcial referente ao projeto de número 6, projeto de lei número 6, vereadores Bruna, Walter e Jairo, dispondo sobre a criação de vagas para embarque e desembarque de passageiros que utilizam serviços de transporte individual privado por aplicativos no município de Santa Isabel e dando outras providências. Esse projeto será enviado à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 27 do Poder Executivo dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial no orçamento vigente, nos valores de R$ 5.681.385,31 e R$ 955, dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas. Projeto de lei número 28, Poder Executivo dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 5.000, se dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, de Finanças e Orçamentos, de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Habitação e Meio Ambiente. Projeto de lei número 29 do Poder Executivo, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 6.207,05 e dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas. Ofícios. Ofício Gabinete do Prefeito, número 721, em complemento à resposta do requerimento 182, vereadora Maria Thelma. Ofício Gabinete do Prefeito 740, em anexo em resposta ao requerimento número 162, vereador Cristiano. Ofício Gabinete do Prefeito, número 741, e respectivo anexo, em resposta ao requerimento 234, vereadora Bruna. Ofício Gabinete do Prefeito 742 e respectivo anexo em resposta ao requerimento 235, vereador Jairo. Ofício Gabinete do Prefeito 743 em resposta ao requerimento 236, vereador José Martins. Ofício Gabinete do Prefeito 744 e respectivo anexo em resposta ao requerimento 237, vereadores Márcio Pinho e Marcos Canoa. Ofício Gabinete do Prefeito 746 em resposta ao requerimento 239, vereador Wagner. Ofício Gabinete do Prefeito 747, respectivo anexo, em resposta ao requerimento 240, vereador Marcos Canoa. Ofício Gabinete do Prefeito 748, em respectivo anexo, em resposta ao requerimento 241, vereador Cristiano. Ofício Gabinete do Prefeito 749, respectivo anexo, em resposta ao requerimento 243, vereador José Martins e outros. Ofício Gabinete do Prefeito 750, em resposta ao requerimento 242, vereadores José Martins e Maria Thelma. Ofício Gabinete do Prefeito 751, respectivo anexo em resposta ao requerimento 238, vereador Anderson. Ofício Gabinete do Prefeito 718, que encaminha a Lei 3.298, que institui no calendário oficial do município de Santa Isabel o Dia do Profissional de Educação Física e dá outras providências.
Ofício Gabinete do Prefeito 719, que encaminha a Lei 3.299, que institui no calendário oficial do município de Santa Isabel o Dia do Carro Antigo e modificado da outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito 737, encaminhando a Lei de número 3.300, que dispõe sobre a criação de vagas para embarque e desembarque de passageiros que utilizam serviço de transporte individual privado por aplicativos no município de Santa Isabel, e da outras providências com veto parcial. Ofício Gabinete do Prefeito 756, encaminhando a Lei 3.301, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, e da outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito 757, encaminhando a Lei 3.302, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, dando outras providências. À disposição dos senhores vereadores na secretaria. Passaremos a leitura das matérias recebidas de diversas origens. Comunicado CM 051106 de 2025 da Presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-nos sobre a liberação de recursos financeiros para o município de Santa Isabel, destinados a garantir a execução do Programa Plano de Ações Articuladas, o PAR, no valor total de R$ 394.515. Comunicado CM 051136 de 2025, da Presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-nos sobre a liberação de recursos financeiros para o município de Santa Isabel, destinados a garantir a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Comunicado CM 051135 de 2025, da Presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-nos sobre a liberação de recursos financeiros para o município de Santa Isabel, destinados a garantir a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Comunicado CM 051137 de 2025, da Presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-nos sobre a liberação de recursos financeiros para o município de Santa Isabel, destinados a garantir a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Relatório da Câmara dos Deputados, enviado por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando-nos das transferências de recursos da União ao município de Santa Isabel em agosto de 2025. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 250, vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar à Casa de Leis informações referentes às demandas reprimidas de todas as especialidades médicas no município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 251, vereador Anderson Chagas Rebelo, requerendo cronograma de manutenção e definição de responsabilidades sobre pontes e estradas vicinais em áreas de divisa territorial. Está em discussão o requerimento. Pode ler na íntegra, por favor, presidente. Por favor, secretário. Ouvido o douto plenário, requeiro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, encaminhe à Casa de Leis o cronograma atualizado de manutenção das pontes e estradas vicinais localizadas nas regiões de divisa com municípios vizinhos, bem como esclareça quais trechos estão sob a responsabilidade deste município. Destaco, em especial, a situação da ponte localizada no bairro Cachoeira, que faz divisa com o município de Mogi das Cruzes, a qual se encontra seriamente danificada, colocando em risco segurança e vida dos moradores que transitam diariamente pelo local. Ressalta-se que esta ponte é via fundamental para o deslocamento de famílias da zona rural, circulação de veículos responsáveis pelo escoamento da produção agrícola e comercial da região, sendo a única ligação direta entre comunidades rurais e a área urbana. Considerando que a ponte se encontra exatamente na divisa entre este município e Mogi das Cruzes, onde ambos possuem responsabilidade solidária quanto à manutenção e conservação da estrutura, uma vez que se trata de obra pública de interesse comum, utilizada diariamente por moradores dos dois municípios. Diante disso,
Solicito que sejam prestadas as seguintes informações. Primeiro, quais estradas vicinais e pontes em áreas de divisa estão sob a responsabilidade direta deste município? Se existem, segundo, se existem acordos, convênios ou parcerias formais com municípios vizinhos como Mogi das Cruzes para manutenção e conservação dessas vias e pontes. Terceiro, o cronograma previsto para manutenção e reparo nos trechos sob responsabilidade do município, incluindo medidas emergenciais para a ponte do bairro do Cachoeira, a fim de evitar acidentes graves ou interdição total da via. Quais providências imediatas serão tomadas para que a parceria entre os dois municípios seja efetivada, garantindo a solução conjunta do problema? As estradas vicinais e pontes em áreas de divisa desempenham um papel estratégico na mobilidade da população rural, transporte escolar, atendimento de saúde, escoamento de produção agrícola, impactando diretamente a economia local e regional. A ponte do bairro Cachoeira, pela precariedade de sua estrutura, representa risco iminente de acidentes, podendo inclusive ceder a qualquer momento, fato que exige intervenção emergencial imediata. Diante do uso compartilhado dessa ponte por moradores de ambos os municípios, fica evidente que se trata de obra pública de interesse comum, exigindo responsabilidade conjunta e coordenação administrativa entre os dois entes públicos para garantir a segurança da população e eficiência na gestão dos recursos públicos. Por se tratar de assunto de relevante interesse a essa população, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade pelos nobres pares. Anderson Chagas Rebelo, vereador. Continua a discussão ao requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 253, vereador José Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal informações acerca do deslizamento de terra ocorrido em maio do corrente ano, em decorrência de um vazamento na estação de tratamento de água, a ETA 1, que interditou parte da rodovia Vereador Albino Rodrigues Neves, próximo ao portal da cidade, via que interliga os municípios de Santa Isabel e Arujá. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, uma boa noite a todos. Senhores vereadores, o que vem a questão desse requerimento, o que ocorre? Há 12 anos atrás, eu estive nessa casa aqui e ocorreu um deslizamento na estrada de Arujá, onde que ficou praticamente um dia e meio, aquela área toda fechada, né? E decorrente disso daí, aquela área ficou muito perigosa, né? Os carros que passavam ali, tínhamos medo de novamente descer toda aquela encosta e aterrar um carro, um ônibus, o que seja. Corremos junto à Casa Civil, na época, era a gestão Padre Gabriel, e conseguimos um recurso de 400 e poucos mil reais para fazer aquela obra. E hoje, né, este ano, decorrente de um vazamento na ETA, o que ocorreu? Todo aquele trabalho que tivemos há 12 anos atrás, ele foi desfeito. E hoje se encontra perigoso da forma que está pendurado o barranco lá, né? Eu estive lá, acompanhei, né? O local está perigoso, vai começar as chuvas, e eu pergunto para vocês, de quem é a responsabilidade? Da prefeitura? Que a responsabilidade é da Sabesp, que mal atende nosso telefonema a hora que a gente liga para perguntar de lá. E se ocorrer as chuvas decorrentes, vereador Marquinhos, aquilo lá vai descer, e a gente não sabe quem vai estar lá embaixo. Se é um carro passando, se é um ônibus passando, se é uma pessoa passando a pé. Então, eu estou fazendo esse requerimento, cobrando a prefeitura, a responsabilidade de quem vai ser, né? E, imediatamente, a Sabesp, né, se for a Sabesp, ela tem que tomar providência daquele local. Porque hoje, uma obra daquela lá, a prefeitura em si não vai fazer, mas a Sabesp, ela pode fazer. Então, a gente tem que cobrar, junto a essa casa, cobrar a Sabesp, cobrar a prefeitura, porque, senão, depois que ocorrer um acidente lá e causar danos, não adianta chorar. Então, a gente tem que cobrar já, juntar essa casa e que a Sabesp faça o serviço, porque senão vai acontecer que nem os buracos da cidade. Vai deixando, protelando, daqui a pouco a prefeitura tem que pegar e fazer um asfalto novo por cima. Obrigado, senhores. Sim.
Ô Zé, eu fiz um requerimento em 2013, quando eu fiz uma visita na ETA 1, e lá tinha um vazamento de água limpa, água tratada, de um cano lá que ficava vazando, um vazamento de 4 polegadas de água. Na época eu fiz um documento pedindo explicação até quando ia aquele vazamento. E terminou dando aquele barranco, caiu a primeira vez e falaram que era por causa da chuva. E não foi por causa da chuva, porque aquela água descia pelo barranco. E agora, recente, desceu novamente. Aquela época eu cobrei, quem tomava conta era a prefeitura, que falavam que não tinha verba para fazer uma ETA nova. Hoje, o que você tem razão, hoje a Sabesp está tomando conta da água, então eles devem investir nessa ETA 1 e até na ETA 2. Parabéns pelo requerimento. Obrigado, presidente. Então, presidente, mas eu digo aqui agora, a responsabilidade é da Sabesp. E naquela época, eu acho que Vossa Excelência também estava aqui, né, que não tinha recurso no município para fazer aquele local. Se não fosse a Casa Civil, a estrada de Arujá naquele local teria que ser interditada, porque estava perigosíssimo. E hoje se encontra perigosa, né? E até agora, providências nenhuma foram tomadas. O barranco está pendurado lá, quando começar as chuvas, vai descer toda aquela encosta e pedir a Deus que ninguém esteja passando naquele local naquele momento. Por isso esse requerimento agora, após a resposta, até mesmo encaminhar para o Ministério Público para que a Sabesp tome providência daquele local. Obrigado, senhores. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que exigem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 254, vereador Márcio Pinho, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre a contratação da empresa JNR Iluminação, Construção, Civil e Comércio de Materiais Limitada, referentes à prestação do serviço de iluminação pública no município e o destino dos valores das taxas de iluminação arrecadadas. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa diretora, nobres pares, colaboradores da casa, público presente, a qual eu cumprimento aqui em especial a figura da Patrícia, parabéns pelo dia de hoje, e aos nossos internautas. Presidente, essa é uma informação que eu julgo de extrema relevância para o município. Eu venho recebendo uma série de reclamações, e eu acredito também que vossas excelências também as recebam, em relação à falta, não só de manutenção de iluminação pública, muitos postes com lâmpadas queimadas, outros tantos sem a devida luminária também instalada. Para se ter uma ideia, só ali no 55, que eu contabilizei, mais de 30 postes com problema de iluminação pública, vários bairros do município também com esse tipo de problema. Nós temos hoje uma legislação no país que ela tornou obrigatório a contribuição da iluminação pública por parte do contribuinte. E essa taxa, ela vem anexa ali na sua conta de energia elétrica. Qualquer um de vocês que pegar a sua conta lá, você vai ver que consta, se não me falha a memória, uma taxa em torno de R$ 16,17 por residência. Se nós levarmos em consideração, e eu busquei algumas informações em relação a isso, do nosso censo daqui do município, nós temos em torno de mais de 20 mil residências, sem contabilizar aqui empresas e indústrias que acabam contribuindo mais com essa taxa de iluminação pública, né? Então, nós temos um montante anual aí da ordem de mais de 4 milhões. Então, é preciso que esses números cheguem a essa casa com a devida transparência necessária para que a gente possa compreender de fato o que está acontecendo, que a empresa não vem prestando o serviço adequado. Porque falta de verba não me parece que é, porque esse dinheiro mensalmente ele é pago pelo contribuinte e repassado pela prefeitura à empresa prestadora de serviço. Então, nós estamos discutindo aqui há pouco, né, o Zé acabou falando da Sabesp, são empresas que chegam para prestar serviços aqui no município,
e acham que estão lidando com pessoas que não têm conhecimento de causa, que não vão cobrar, acham que estão em terra de ninguém. Eu acho que está na hora do poder público, incluindo nós aqui dessa Casa Legislativa, de começar a cobrar de fato o retorno do que está no contrato quando essas empresas acabam assumindo, né, esse compromisso com o Poder Executivo aqui do município. O que não pode acontecer são contratos que são firmados com uma verba, e é uma verba de um volume expressivo, e o que nós assistimos hoje no município não é o retorno do que a gente acaba vendo daquilo que está ali no contrato. Então, diante do fato, está relacionado inclusive com a segurança dos munícipes. Iluminação pública é uma coisa de extrema importância, não só em relação à segurança, mas também relacionado ao direito de ir e vir do cidadão. Então, cabe a nós aqui nessa sessão aprovar, e eu peço de vossas excelências realmente a aprovação uma parte, vereador, desse meu requerimento. Por favor. Parte, vereador. Vereador Márcio, parabéns pelo requerimento aí. É algo que nós, não só eu, como todos os vereadores, vem presenciando e cobrando nessa casa aqui, mas o que ocorre hoje? Seria uma cobrança até mesmo em questão à JNR. Nós deveríamos cobrar a empresa em si, ela não tem que trabalhar de dia, essa empresa tem que trabalhar à noite. Porque é o seguinte, às vezes o munícipe, ele faz a solicitação dele, vai arrumar uma lâmpada lá no Pouso Alegre. Eles vão daqui lá no Pouso Alegre e arrumam uma pequena lâmpada. Vindo de lá para cá, tem trocentas lâmpadas queimadas. Eles já vinham fazendo todo o processo. Entendeu? Então, eu acho que nós deveríamos, em conjunto à casa, cobrar em documento que essa empresa comece a prestar serviço à noite. Senão, como que eles vão fazer manutenção se eles, né? Por mais que o munícipe liga, ele não tem que arrumar só aquela lâmpada que o munícipe cobrou, ele tem que arrumar a lâmpada do bairro todo, concorda? Perfeita Obrigado. Colocação. Inclusive, eu acho um absurdo delegar ao contribuinte, ao cliente, a fiscalização. Então, muitas vezes não tem a luz, ele tem que correr lá, tentar identificar aquele número pequeno, entrar num aplicativo, né, levar essa informação ao poder público, sendo que a empresa ganha muito, não é pouco, nós estamos falando de mais de 4 milhões anuais, né, e ela tinha que fazer esse monitoramento noturno, com o veículo trafegando durante a noite nessas ruas, para identificar onde está o problema. A gente não tem carros hoje da empresa que faz o estacionamento aí, com as suas câmeras rodando o tempo inteiro? Ou seja, quando é para multar e cobrar, a coisa funciona, mas quando é para prestar o serviço, a coisa é feita de qualquer jeito? Não, nós não podemos admitir isso daí. É exatamente isso, meu irmão. Continua a discussão ao requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 255, vereador Márcio, requerendo ao senhor prefeito municipal local informações sobre estudo técnico de viabilidade visando a substituição dos radares fixos de velocidade existentes no município por lombadas eletrônicas. Peço que leia na íntegra, por favor. Por favor. Requeiro ao senhor prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações sobre estudo técnico de viabilidade visando a substituição dos radares fixos de velocidade existentes no município em lombadas eletrônicas, sendo 1. Se a viabilidade técnica da substituição dos radares fixos por lombadas eletrônicas. 2. Qual o real impacto financeiro estimado para tal substituição? 3. Se há estudos ou relatórios já realizados sobre eficácia comparativa entre os dois equipamentos de controle de velocidade. A presente proposição fundamenta-se na necessidade de aprimorar a educação no trânsito, reduzindo acidentes e promovendo maior segurança para motoristas e pedestres. A lombada eletrônica possui caráter predominantemente educativo, pois alerta o condutor sobre a necessidade de reduzir a velocidade no ponto crítico da via, atuando de forma preventiva, de forma visível e com totem digital informando a velocidade. Já o radar eletrônico fixo, em muitos casos, acaba assumindo caráter meramente punitivo, sendo visto pela população como instrumento de arrecadação, o que gera insatisfação social e desconfiança quanto ao seu real propósito. A sua visibilidade quase sempre é dificultada por ausência de sinalização adequada, muitas vezes obrigando o motorista a desviar a atenção da via,
olhando para os lados em busca de identificar a sua presença exata. Assim, dessa forma, a substituição dos radares fixos por lombadas eletrônicas pode representar não apenas uma medida de segurança mais eficaz, mas também um avanço na relação entre o poder público e a comunidade, reforçando o caráter pedagógico da fiscalização de trânsito em detrimento do meramente arrecadatório. Por se tratar de assunto relevante interesse para a população, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares, Márcio Pereira Pinho, vereador. Continua a discussão ao requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa, nobres pares, colaboradores, público presente, internautas, é um assunto relevante. Tenha-se em mente que o brasileiro ele é literalmente depenado diuturnamente com todo tipo de imposto, tributo, taxa, contribuição. E o veículo automotor, o carro, hoje ele é um dos principais instrumentos de arrecadação do governo. No ato da compra, o cliente já deixa praticamente quase 50% do valor do carro a título de imposto. Não bastasse isso, anualmente, se tratando inclusive de São Paulo, estado mais pedagiado do Brasil, o contribuinte paga 4% anualmente sobre o valor desse carro. Isso quer dizer que ao longo de 10 anos, você deixando o carro na garagem ou não, obrigatoriamente você dá um outro carro ao governo a título de imposto. Se considerar, inclusive, a oportunidade do valor ali, se você tivesse investido, chega a ser até um valor maior do que aquele que você pagou no seu carro. Não bastasse isso, o que a gente vem assistindo pelo país afora é uma quantidade absurda de radares instalados, muitas vezes sem um devido estudo técnico, sem a viabilidade de se ver realmente se aquela área em si é uma área de alto índice de acidente. Muitas vezes não buscando, inclusive, o objetivo principal, que é educar e promover a segurança no trânsito, evitando acidentes, preservando, inclusive, o motorista, a sua integridade e também o pedestre. Eu entendo que o radar fixo, da maneira como ele é instalado, e muitas vezes, se vocês analisarem o próprio poste em si, ele já é cinza, meio que da cor do asfalto ali, o que dificulta e muito. Muitas vezes, pessoas de idade um pouco mais avançada, mesmo passando diariamente por aquele lugar, uma vez ou outra acaba distraindo e passa por aquele radar, numa velocidade muitas vezes muito pequena, acima do limite, e acaba sendo punido, sem que de fato ele tenha cometido ali uma infração de fato, colocando em risco, né, a vida de alguém naquele momento. A lombada eletrônica, diferente do radar eletrônico, ela tem um totem grande com um digital onde aparece a velocidade ali. Então, muitas vezes o motorista percebe e ele consegue identificar de fato qual velocidade real ele está. O objetivo, muitas vezes, em relação a isso, acaba sendo mais educativo do que punitivo. Então, diante disso, eu peço que a administração aqui do município veja com carinho essa possibilidade. Eu acho que vai ser importante isso, inclusive até para melhorar a imagem da população em relação a esse tipo de fiscalização. Há exemplo, inclusive, de alguns radares. O radar que o DR colocou ali na Arthur Mateus, ele tem o tote lá, tal, é uma lombada. O único problema naquele local ali é o limite de velocidade de 40%, que à noite é muito perigoso. Diante da redução de velocidade, coloca os motoristas em riscos. Isso, inclusive, será da minha parte aqui motivo de futuros requerimentos aqui nessa casa. Diante do exposto, eu peço de vossas excelências aí, né, a aprovação de tal requerimento. Continua a discussão ao requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 256, do vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre a viabilidade de execução do serviço de pavimentação na travessa da rua Andorinha, no final da Avenida Brasil, por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal e os moradores locais, em que a Prefeitura fornecerá o maquinário e a mão de obra,
e os moradores contribuirão com o material Carijó necessário para a realização da citada obra. Está em discussão o requerimento. Palavra, senhor. Com a palavra, vereador Wagner Moreno. Membros da mesa, presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, eu não ia fazer esse requerimento até a semana passada. Esse trabalho já estava combinado com o prefeito, né, e com os moradores. Eu tive nesse bairro, nessa rua, há 1 mês e meio atrás, conversando com os moradores, eles me falaram: Wagner, se o prefeito fornecer a máquina e a mão de obra, o maquinário e a mão de obra, a gente dá o material. Isso não é obrigação deles. A obrigação da prefeitura é fazer a obra, com material, maquinário e mão de obra. Mas como a prefeitura não tinha como fazer, na hora eu liguei para o prefeito, ele me atendeu prontamente, eu falei sobre a situação, que o pessoal ia dar o material e ele só entraria com o maquinário e com a mão de obra, ele concordou na hora, ligou para a Secretaria de Serviços Municipais, combinamos, montamos um cronograma, o Zé estava lá comigo, montamos um cronograma para fazer essa obra. Um dia antes dessa obra começar a ser executada, os moradores já estavam com o dinheiro pronto para comprar material, tudo encomendado. A secretaria me liga e diz: Wagner, o único homem que pode fazer essa obra, espalhar esse carijó, está entrando de férias hoje. Então você tem que cancelar. E ele só vai voltar o mês que vem. Os moradores já compraram material, está tudo certinho. E a Secretaria de Serviço Municipal só tem um homem para fazer esse serviço. Isso é um absurdo, pô. Como é que a gente pode ter uma secretaria que só tem um homem? Se esse cara adoecer, se esse cara morrer, a cidade fica sem espalhar o carijó? Sem tapar os seus buracos, os asfaltos? Todo lugar tem substituto. Aqui nós temos o nosso presidente. Se ele der uma dor de barriga, o outro presidente assume. E se ele der, o outro lá assume. O prefeito também tem seu substituto. Agora, uma secretaria que só tem um homem para fazer um trabalho tão simples que é espalhar um carijó. Se me permite uma parte, vereador. Foi não? Quero parabenizar pelo requerimento e pela colocação também, que realmente eu questionei isso. Como só tem um homem e quando ele sai de férias, para tudo. Para. É muito doido isso, surreal, na verdade. É surreal. Aí ele falou, no caso o Cadu, né, falou que os novos concursados não aguentaram o trabalho pesado que é. Aí eu falei, então tem que abrir um concurso específico para aquela função. Sim. Não pode ser serviços gerais, porque os serviços gerais, realmente, a pessoa vai escolher o serviço que ela quer. Agora, determinado para aquela função tem que ser exatamente para aquilo, porque senão a gente... Realmente o que você falou. E se adoece? Ou se de repente ele fala assim, eu não quero mais trabalhar, eu vou me aposentar. E como que fica a cidade? Parabéns, viu? Muito obrigado pela intervenção. Eu estou pedindo para você, estou registrando esse requerimento, eu não queria fazer, a obra ia acontecer normalmente, se tudo der certo, mas eu fiz questão de registrar para o prefeito explicar para a gente, pô, tem que treinar uma pessoa. Me não precisa permite colocar uma- o pessoal de fora. Treina um cara de lá, pô, que já está trabalhando lá, só treinar o cara para ele aprender a fazer o trabalho. Me permite uma parte, vereador? Não. Parabéns pelo requerimento. Realmente, quando se há parceria, a gente sabe que é bem feito. E se lá tem um funcionário que faz isso, a gente tem que agradecer, porque eu acho que tem um funcionário, mas não tem nenhum secretário. Né? Porque falta de planejamento. Fala que vai fazer uma coisa, se programa e da última hora não acontece. Fora isso, quando a gente vai pedir outras manutenções, o maquinário está quebrado. Ou seja, não se programa, não tem planejamento, eu acho que nem secretário tem também. Então, parabéns pelo requerimento. Eu acho que realmente eles têm que ter mais compromisso, porque, igual você falou, a população, eles se mataram para levantar o dinheiro, para comprar o material, para correr atrás, para fazer as coisas, e para chegar de última hora e falar, poxa, não dá porque o cara está de férias. E o planejamento? Por que não prepara outras pessoas? Né? Então, parabéns pelo requerimento, vereador. Então, diante da tribuna, aqui na tribuna, eu peço perdão. Uma ao pessoal, parte, vereador. moradores lá Perguntou uma dessa parte. travessa. Uma Não? parte, vereador. Vereador, realmente, nós temos hoje, né, eu acompanho o serviço do Rosano e do João, até o vereador, o presidente dessa Câmara também acompanha. Realmente, em toda a prefeitura só tem duas pessoas, um é o Rosano, que é o coordenador lá, e o João.
e eles dão o sangue pela nossa cidade, esses 2 meninos. E tanto é que ele saiu no dia, eu estive lá mesmo com o senhor lá, eu estava com 2 férias vencidas já, né? E não tinha mais como segurar o menino mais lá. E que nem Vossa Excelência, vereadora Bruna, vereador Jairo, Vossa Excelência falou, tem que treinar uma pessoa. Na verdade, que nem a vereadora Bruna falou, tem que contratar pessoas já qualificadas para fazer aquele trabalho. Porque as pessoas que entraram agora no concurso, chegaram lá, se eu não me engano, foi 2 ou 3 pessoas, já pediram demissão e foi embora. Porque é um serviço bruto e a pessoa tem que gostar de fazer aquilo lá, porque é um serviço difícil. E a gente tem que parabenizar o funcionário Rosano e o João, porque eles dão sangue pela cidade, né? Tinha que sair de férias mesmo. Só um minuto, senhor presidente. Tinha que sair de férias mesmo, mas eu acredito que com esse requerimento agora, a população vai ser atendida. Sim, aqui nós não estamos criticando os funcionários, não. Os funcionários da secretaria são pessoas dedicadas. Nós estamos criticando o cronograma e a gerência. Isso já deveria ser avisado antes. A gente não tem que passar essa vergonha dos moradores, pô, está com tudo pronto e eu tenho que dar essa desculpa, olha, não vai dar. Se me Permita uma permite, parte, vereador. É só para ressaltar que realmente a gente não está criticando os funcionários, muito pelo contrário, a gente acha até desumano só ter um funcionário para fazer todas as atividades do município, né? Acho que a gente precisa ter 2 equipes para a gente poder distribuir mais os serviços. É só isso. A nossa colocação é com o superior acima dele, que tem que ter essa gestão e saber gerir a pasta da forma correta. Isso, obrigado. Exato, parabéns pela iniciativa. Vai de encontro com aquilo que a gente fala praticamente aqui em toda a sessão. É a falta de planejamento, previsibilidade, cumprimento de prazos. Ou seja, quando se trata de verba pública, é preciso ter essa responsabilidade de se antecipar, muitas vezes até com 6 meses, já com planejamento, com plano A, B, com grupo de trabalho para poder desenvolver, né, o que já foi comprometido com a população. E realmente a gente percebe que isso está relacionado com o problema de gestão. E me parece que é um problema pontual da pasta. Ninguém aqui está pegando no pé do secretário, mas os fatos e as evidências comprovam a cada dia que é uma pasta que tem muitos problemas aí a serem resolvidos. Parabéns pela iniciativa aí. Muito obrigado. Não havendo mais nada, eu espero que vocês aprovem esse requerimento. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 555 do vereador Osvaldo, solicitando ao senhor prefeito a viabilidade de olvidar estudos para enviar a esta Casa de Leis um projeto de lei para aprovação visando instituir o Programa Municipal de Fitoterapia e a Farmácia Fitoterápica, Farmácia Viva, no município de Santa Isabel e dando outras providências. Indicação 556, vereador Anderson, solicitando ao senhor prefeito oficiar o órgão competente para o retorno da linha de ônibus executivo do loteamento Jardim Eldorado a São Paulo. Indicação 557, do vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de limpeza na Rua Oeste e na Vila Gumercindo. Indicação 558, vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de limpeza na Rua Pedro José Barbosa, no Jardim Eldorado. Indicação 559, vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de tapagem de um buraco na intersecção da Rua Guilherme Alfieri com a Avenida Manuel Ferraz de Campos Sales, de frente ao Dia Supermercado. Indicação 560, vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação nas margens da Estrada da Pedreira Tupã, nas proximidades da Chácara Recanto do Pepeu, número 2450. Indicação 561, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de instalação de uma lombada na Avenida Prefeito Hilário da Cie, à altura do número 673, Jardim Eldorado. Indicação 562, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de instalação de uma lombada na Rua Prefeito Zé Basílio Alvarenga, próximo ao número 113, Jardim Monte Serra. Indicação 563, vereador Márcio Pinho,
solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de instalação de uma lombada na lateral da rodovia Vereador Albino Rodrigues Neves, quilômetro 57,4, nos 13 de maio. Indicação 564, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de recapeamento asfáltico e reposição de bloquetes na Rua Europa, altura do número 22, Parque São Benedito. Indicação 565, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de recapeamento asfáltico e reposição de bloquetes na Rua Guilherme Alfieri, nos dois lados da via, de frente ao comércio Mariane Lobo, bem como o serviço de recapeamento asfáltico de frente à Avenida Mecânica na mesma via, Parque São Benedito. Indicação 566, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de recapeamento asfáltico e tapagem de buracos na Rua João Bairão, nas proximidades do número 723, Parque São Benedito. Indicação 567, da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de recapeamento asfáltico e tapagem de buracos na Rua Vereador Luiz Benedito, nas proximidades do número 663, Parque São Benedito. Indicação 568, vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de tapagem de um buraco na Avenida Coronel Bertoldo, conhecida como Variante, de frente ao estacionamento do supermercado Português, próximo ao semáforo no bairro Centro. Indicação 569, vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de tapagem de um buraco na Avenida Prefeito João Pires Filho, Marginal, especialmente no trecho conhecido como Ponto dos Banheiros, nas proximidades da Escola Estadual Guilhermino Mendes de Andrade Major, no centro. Indicação 570 do vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção asfáltica na Rua Joseph Borsos, Jardim Eldorado. Indicação 571, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção da via conhecida como Estrada Justo Mé, Montenegro. Indicação 572, vereador Antônio Marcos, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de melhorias na infraestrutura e limpeza no loteamento Bosque Santa Isabel, bem como manutenção da estrada que dá acesso à localidade. Indicação 573, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização o serviço de poda de uma espécie arbórea de grande porte situada na Rua Avelino Rodrigues de Camargo, altura do número 586, no loteamento Jardim Montserrat. Balancete financeiro referente ao mês de agosto de 2025. Neste momento, convido os senhores vereadores para uma audiência pública, híbrida, presencial e eletrônica, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2025, para apresentação da demonstração, avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025, e também para audiência pública, objetivando levar ao conhecimento os termos do projeto de lei número 26 de 29 de 8 de 2025 do Poder Executivo, dispondo sobre o plano plurianual do município de Santa Isabel para o quadriênio, período de 2026 a 2029, e dando outras providências, a ser realizar no próximo dia 2 de outubro de 2025, com início às 18 e término previsto para as 19. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de decreto legislativo número 4 do vereador Neurisvan e outros, concedendo o título de cidadã isabelense à senhora Patrícia Pessoa Leonel Barbosa, pelos relevantes serviços prestados ao município de Santa Isabel na área social. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica e Comissão de Justiça e Redação são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa.
Como o projeto de decreto legislativo é da minha autoria, passa a presidência ao vereador Marcos Antônio. Antônio Marcos. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 4. Peça a palavra. Com a palavra, o vereador Neurisvan. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, boa noite a todos. Patrícia, parabéns pela família presente. Como que uma pessoa dá o título de cidadão isabelense a uma pessoa que conversou só 2 vezes, né? Foi assim, conheci a Patrícia na pandemia. Morava próximo da casa dela, não sabia que ela morava lá. E na pandemia, todo mundo em casa, eu escutei algumas vozes assim no microfone. Eu falei assim, como que uma pessoa parece que estava tendo festa, né? Aí eu, curioso, né? Eu fui ver o que estava acontecendo. E era a Patrícia e mais algumas pessoas na área das pessoas aí das empresas de festas, arrecadando cesta básica. Eu fiz a minha parte na pandemia, doei algumas cestas também. Eu fui, peguei, levei para ela. Isso não foi só uma cesta, né, Patrícia? Pelo que eu fiquei sabendo, foi milhares de cestas, né? E eu acredito que você encabeçou, porque você estava recolhendo na sua casa, né? Você estava arriscando a vida para ajudar o próximo. Aí eu peguei e falei assim, essa pessoa tem um bom coração. E passou muitos anos. Eu estou aqui nessa casa novamente. Esse dia eu entreguei a cesta, não conversei com ela. Há 2 anos atrás eu dei um título de cidadão isabelense. Não lembro para quem. Mas aí quando eu saí aqui fora, eu vi novamente a Patrícia. Ela estava fazendo a festa, servindo, né, como se fosse a confraternização do evento. E ela falou assim, nossa, que legal ver isso, né, que vocês fazem aqui, título de cidadão isabelense. Eu falei, né, você não é de Santa Isabel? Ela falou assim, não, eu gostaria muito de ganhar isso. Aí eu falei assim, eu não posso mais dar esse ano. O ano que vem também eu não posso, porque é ano político. Mas se, de repente, eu ganhar novamente, eu faço esse privilégio para você aí, né? E, graças a Deus, eu ganhei. E eu estou aqui hoje, dando o título de cidadão isabelense para a Patrícia. Patrícia Festa, né? Eu acredito aqui que todo mundo tem amizade com ela. Eu não tinha amizade com ela. Hoje, eu conversei com ela. É a 3ª vez que eu converso com a Patrícia. Mas, depois que foi lido aqui nessa casa, eu recebi muitas ligações me parabenizando pelo que eu fiz. Aí eu falei, nossa, então eu estou certo de dar o título de cidadão isabelense para a Patrícia. Patrícia, eu sempre falo isso, né? Nós não escolhemos onde nascer, mas escolhemos onde viver. Eu sou paraibano, não sou daqui, sou do Nordeste, Catulé do Rocha. Tem o Caculé, o Chico, que também não é paulista, o Carioca, meu irmão, Maria. Então, aqui a maioria aqui não é de Santa Isabel, mas deve ser muito importante a gente receber um título de cidadão um dia. Então, Patrícia, eu só quero te parabenizar por tudo que você fez na pandemia e faz por Santa Isabel e faz pelas crianças. Mesmo você cobrando, você está ajudando as crianças a fazer essa festa. Pelo que eu sei, você já fez algumas festas para os vereadores e de coração. Parabéns por você fazer parte de nossa cidade agora. Muito obrigado e parabéns pela família. Continua em discussão o projeto. Peço a palavra. Com a palavra. Desculpa só, é que eu esqueci. Desculpa aí, tá? Eu queria que passasse o vídeo. O vídeo era para ser em primeiro, mas aqui é desorganizado, hein? Que chique tá aqui com vocês, gente.
Falar dessa pessoa incrível, Patrícia, minha amiga, Lisa. Em nome do nosso grupo, Os Festeiros de Santa Isabel, eu quero desejar tudo de bom na sua vida e agradecer, né, por vocês ter sido apoio, né, durante a pandemia. A gente conseguiu junto com o nosso grupo. Para quem não sabe, Os Festeiros de Santa Isabel, ele surgiu na pandemia, numa ideia que nós tivemos em conjunto, e a Patrícia encabeçou isso com várias outras pessoas, e ela foi um ponto de apoio. Ali a residência dela foi o nosso ponto realmente de apoio, onde a gente ficava ali em frente ao Mercadão Santa Isabel, fazendo a arrecadação de alimentos, para depois montar cestas e fazer a distribuição desses alimentos. Então eu aqui, em nome de todos os festeiros de Santa Isabel, quero homenagear você, minha amiga. Muito obrigado, você é uma pessoa incrível, um coração generoso, e eu tenho certeza que essa homenagem é muito justa, viu? Tudo que está acontecendo aqui nesse local hoje é muito, muito justo, porque você é merecedora de tudo isso, amiga. Amiga, brilha muito, Deus abençoe, esse título você merece, seu coração é gigantesco, também não tinha como ser diferente, né? Ó os pais, ó, os seus pais ensinaram direitinho e você aprendeu cada detalhezinho. Tenho certeza que a mamãe tá muito orgulhosa de você, viu? Deus abençoe. Beijo desse seu amigo Palhaço Zap. Oi, Patrícia, minha linda. A tia tá passando para te dar os parabéns aí do título cidadão isabelense e também pelo projeto dos festeiros aí de Santa Isabel. E a cesta básica que você arrecada aí para ajudar muitas famílias. E a tia te ama, um beijo e um coração assim bem grande, assim, oi, oi. Oi, prima, passando para desejar os parabéns para você e para a galera dos Festeiros de Santa Isabel pela iniciativa de estar ajudando o próximo, ajudando com a cesta básica. Homenagem mais do que merecida. Um beijo no coração aí de vocês. Alguém tá aqui do meu lado? Oi, minha princesa, parabéns, estou muito feliz que você vai receber essa homenagem, que Deus te abençoe, que você é uma pessoa maravilhosa, que ajuda o próximo, principalmente as pessoas carentes, né? Que Deus te abençoe, hoje e sempre, Deus te ama. Olá, prima querida, Patrícia Pessoa. É com grande satisfação que a gente recebe a notícia do título Cidadã Isabelense, pelo mérito dos seus amigos do grupo Festeiro Portal, coletado mais de 1.000 cestas básicas na pandemia. Isso demonstra o DNA da família. Eu e as tias e família queremos parabenizar você. Parabéns! Parabéns! Parabéns, pai! Parabéns, Patrícia, pelo título isabelense, dando os parabéns pelo projeto que você de cesta básica, por tudo que você está fazendo pelo povo isabelense. Fico orgulhoso por você e você seja sempre essa pessoa que você é. Te amo, meu amor. Beijo. Olá. Estou aqui, não podia deixar de te parabenizar por esse momento, por essa homenagem, que eu acho muito justa, de um momento difícil que todos nós, né, os festeiros passaram com a pandemia. A gente, além de tudo, a gente ainda teve a perda da nossa matriarca, e você buscou forças, a gente tinha que se ajudar, todos os festeiros, né? E você abriu as portas da sua casa, junto com essa galera que deixou de lado qualquer interesse pessoal, que naquele momento o que interessava era um ajudar ao outro, pela falta de trabalho. Muitas famílias dependem das festas. Você abriu as portas da sua casa, junto com as lives, com toda a galera envolvida dos festeiros, buscou forças, mesmo no momento difícil, de perda para nós, uma perda irreparável para nossa família. E é isso aí, isso é você, né? Não podia ser diferente, né? Ser a minha irmã. Muito orgulho, me espelho em tudo que você faz. E peço sempre que Deus te dê muita saúde, te proteja, continue sendo essa irmãzona, acabou virando uma mãezona, e ainda com tudo abraçou também o nosso pai, né? E ajuda. Dedica seu tempo também, que não é fácil, né? Todos pensam que pode parecer fácil, mas não é. Mas parabéns. Você, de qualquer forma, para mim, você já é a cidadã do meu coração. Um beijo. Fica com Deus.
Olá a todos, oi mãe, estou aqui hoje para parabenizar você pela sua nova conquista de cidadã isabelense, você que conquistou não só a gente, mas a cidade inteira com o seu trabalho e suas realizações e dedicação durante todo esse tempo. Então, eu tenho muito orgulho, né, de te chamar de mãe, de ser seu filho, meus parabéns por essa nova conquista. Um beijo, te amo. Parabéns, meu amor. Parabéns por mais essa conquista, cidadã isabelense, mais que merecido, por todos esses anos que você vem fazendo a alegria das crianças de Santa Isabel, com as festas, e por você já morar aqui desde criança e conquistar um coração de um isabelense que sou eu. Beijos, tia. Parabéns. Continua a discussão do projeto? Peço. Vereador Márcio. Presidente, mesa, nobres pares, colaboradores, público presente, internautas, parabéns pela iniciativa, presidente. Patrícia, parabéns a você, ao Edson, a toda a família. Olha, falar da Patrícia não é fácil, porque a gente que conhece, tive inclusive oportunidade por tantas vezes, né, fazer uso dos trabalhos brilhantes, dos trabalhos dela, que ela executa no exercício da sua função. E tantas outras festas também que eu já fui, onde estava, né, o grupo, a todos vocês aí. Uma das coisas que sempre me chama a atenção, e a gente sabe que não é fácil ser empreendedor. E é muito mais difícil você ser empreendedor em cidades pequenas, muitas vezes sem muita estrutura, acaba tendo que ir para fora comprar as coisas, buscar as coisas lá fora. E atuar na área que vocês atuam, levando alegria, né? Levando realmente, diante de um momento tão importante para as pessoas, com tamanha dedicação, amor. E eu confesso que sempre me chama muito a atenção a relação do patrão, do dono da empresa com seus colaboradores, né? E eu nunca presenciei a Patrícia destratar nenhum dos seus colaboradores, jamais, muito pelo contrário. O que a gente observa sempre é a relação dela com seus colaboradores, funcionários ali, amigavelmente trabalhando junto, alegre, sorrindo, sempre se preocupando com aqueles que estão ali junto, trabalhando também. E isso deixa muito claro, né, que o sucesso ele não vem por acaso. Né? Quando a gente fala de fato, né, que a sorte, na verdade, é muito mais dependente da capacidade daquilo que a pessoa tem dentro de si, fica claro nesses exemplos que a gente acaba observando no dia a dia. Né? E a gente percebe que respeito, que liderança se faz muito mais por admiração do que por imposição. E isso está ligado com princípios como caráter, lisura, né, amor, dedicação. E é isso que eu percebo cada vez que eu frequento, né, as festas onde todos vocês muitas vezes estão ali trabalhando. E isso reflete também na vida social. Isso que foi citado aqui como exemplo da atuação de vocês durante a pandemia, de se preocupar com o próximo, né? Ou seja, é um trabalho que a gente sabe que não é fácil, mas é um trabalho que ele é feito alicerçado no amor, na dedicação e no princípio muito importante que se chama cidadania. E é por isso que você recebe esse título hoje com o nome de cidadã. É uma cidadã isabelense pelos excelentes serviços prestados, mas pelo seu exemplo e pelo seu legado que você deixa a esse município aqui. Então eu quero aqui parabenizá-la, dizer que realmente é merecedor, né? E parabenizar mais uma vez a atitude dessa casa aqui de tomar essa iniciativa, porque serve de exemplo para tantos outros que a gente tem aqui na cidade também, que exercem o seu trabalho com tamanha dedicação. Parabéns a todos vocês. Continua a discussão do projeto. Peço a palavra. A palavra, vereadora Bruna. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar ao vereador Neurisvan, mais do que merecido. Patrícia é um sinônimo de mulher guerreira, a gente fica feliz. Eu, ainda mais como mulher, fico feliz hoje em dar esse título
E tenho certeza que aqui todos os vereadores felizes, porque não foi, tenho certeza que essa ação do Covid não foi a única. Depois da ação do Covid veio outras ações que você, no seu particular, no seu íntimo, você fez com outras pessoas, mas sem falar. Que eu acho que é o mais bonito, né? Quando você faz de coração e você não fala. Então, eu fico muito feliz hoje é um dia muito feliz para todos nós aqui. Tenho certeza disso. Patrícia, você é uma pessoa iluminada por Deus. Eu não tenho tanta amizade com você, mas eu fico feliz das pessoas falarem bem de você e o quanto você é querida. Como muito bem destacou aqui o vereador Márcio Pinho, os próprios colaboradores ficam felizes com uma patroa como você, né, por ser assim tão guerreira, tão cuidadosa, porque o patrão ele tem que saber falar com o funcionário, e você tem essa delicadeza, não só com os funcionários, mas com as pessoas que você presta o serviço. Você sempre procura cada vez mais mostrar a sua excelência. Isso é legal, porque você está ajudando a realizar sonhos. Como assim ajudando a realizar? Porque eu tenho certeza que você sempre faz um jeitinho, um valorzinho que possa caber no bolso das pessoas e ajudar aquela pessoa ali que quer, às vezes, quer fazer um aniversário, quer fazer um casamento, e isso é o diferencial. E a gente fica feliz, porque em Santa Isabel tem tantas dificuldades, né? E ter uma empresária há tantos anos, lutando, persistindo na cidade, para nós, é um título, assim, que a gente dá com muito prazer, né? Parabéns, viu, Van? Mais do que merecido. Hoje é um dia de muita alegria. Que Deus abençoe. O que eu posso falar assim? Continue. Do seu jeitinho, continue, porque você, para nós, aqui é um espelho para a gente se espelhar cada vez mais e saber que a gente está no caminho certo, né, Van? Parabéns, viu, Van, novamente. Continua a discussão, projeto. Peço a palavra. Terlinho, por favor. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, público presente. Primeiramente, parabenizar o presidente Ivan. Vou votar favorável, até mesmo semana que vem é aniversário do meu irmão. Amanhã já vou ligar e falar, Patrícia, votei a favor, viu? Brincadeiras à parte, Patrícia. Tem o Adriano, que é seu irmão, que é um grande parceiro, um irmãozão que a vida me deu. E ele sempre fala de você. Até mesmo antes da pandemia, muitas coisas que você vem fazendo, igual a vereadora Bruna frisou, muitas coisas que a gente faz, que quando a gente não precisa espalhar, falar para todo mundo o que está fazendo, é porque a gente faz de coração e porque gosta. Na pandemia, igual o Van falou, a gente soube que parece que foram mais de 3 mil cestas que vocês arrecadaram, que você encabeçou. Então, parabéns, porque enquanto muitas pessoas ficam criticando, ficam só com coisas negativas, você foi uma mulher guerreira, se dedicou e ajudou realmente quem precisava. Então, parabéns por você ter esse coração grande. E você é uma grande referência na cidade. Porque todo mundo, quando a gente vai falar de festa, o pessoal fala, Patrícia Festas. Me manda uma indicação para que eu vou fazer um evento. Vou te mandar, Patrícia Festas. Então, parabéns pelo que você vem fazendo, tanto pelo serviço e tanto pela parte também da humanização, em estar ajudando, sempre estar pensando no próximo. E que continue aí por muito e muito mais tempo. Parabéns. Continua a discussão, projeto. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Glória. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente e internauta. Eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar por essa atitude a Patrícia Festas. E eu estava ali meditando em que todo mundo falou sobre a sua ação social, sobre o seu trabalho. Tenho acompanhado em alguns lugares, eu estudei com o Edson há uns 10 anos atrás, não vamos pôr nossa idade, mas tudo isso que você está recebendo aqui, que vai ser por unanimidade o voto, vai ser porque você merece. E quando a gente faz alguma coisa por alguém, a gente é reconhecido. Você vê, do nada você achou um negócio legal. E hoje você está recebendo a cidadã, o título de cidadã isabelense. E nessa meditação minha ali, eu peguei um versículo bíblico aqui que representa você.
eu gostaria que você guardasse o seu coração, está em Mateus 25, 35. Jesus falava assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos o de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E Jesus respondendo, disse: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos, a sua atitude social, de levar um alimento para aquela pessoa, quando tu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Toda essa ação sua você fez para Jesus, sem ser glorificado o seu nome. Eu tenho lá o glória, mas é só uma maneira de se expressar e glorificar Ele. Mas tudo isso que você fez, toda essa ação, toda essa família abençoada que você tem aqui, você é merecedora de tudo isso. Você merecia mais do que um título de cidadã isabelense, tá? Por tudo que você faz, por essa pessoa simpática, essa pessoa geniosa que todos te têm aqui. Parabéns, eu vou votar com muita honra a esse título de cidadã isabelense, que agora você vai poder falar: eu sou a Patrícia, cidadã isabelense. Parabéns e boa noite. Continua em discussão o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé da Mula. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pais, público presente, boa noite a todos. Patrícia Festa, né? Vamos falar da Patrícia, empresária. A Patrícia em si, já acompanhei várias festas dela, e na sua oratória no dia a dia, naquele momento especial, onde que os pais estão, as crianças, aniversário de 15 anos, o que seja naquele dia, as palavras suas, você pode ter certeza, é de coração, onde que naquele momento ali, as pessoas, elas acolhem aquilo para dentro do coração. Então, Patrícia, assim, às vezes, aquela forma que você trata dentro do seu trabalho ali, você pode ter certeza que, às vezes, em conjunto ali, às vezes as pessoas estão com problema em casa, às vezes tem um adolescente ali ouvindo aquelas palavras que você passa naquele momento, você pode ter certeza que ali você ajuda muitas pessoas. E agora eu vou falar da Patrícia, homenageada aqui hoje, recebendo o título de cidadã isabelense. Patrícia, hoje aqui você está sendo acolhida por pessoas, né, maravilhosas, que gostam de você, né? Tive a oportunidade de acompanhar o seu trabalho na pandemia, a Lu também, que já foi homenageada para essa casa, né? Ela trabalhando em conjunto com você, ao trabalho que vocês fizeram, né, debaixo de sol e chuva, em frente ao mercado lá, né, pedindo para as pessoas fazerem, né, levarem o alimento lá, para vocês poderem levar para aquelas pessoas que vocês nem conhecem, mas é um gesto de gratidão, né, é um gesto de ajudar o próximo. Então receba esse título de cidadão aí, né, por essa casa. Às vezes, para muitos aí fora que está vendo essa sessão aqui, para eles não é nada, mas eu acredito que para vocês que estão aqui hoje, isso é muito gratificante, porque é algo, se eu sou isabelense hoje, é porque eu amo a minha cidade, se eu crio meus filhos aqui hoje, é porque eu amo a minha cidade. Então receba de coração, né, de braços abertos dessa casa, e meus parabéns pelo título de cidadã. Obrigado. Continue discussão do projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Oswaldo. Boa noite a todos, mesa diretora, você de casa, nossa plateia. A Patrícia é uma pessoa que eu conheci aqui, senhor presidente, através dos nossos
eventos aqui na casa, né? E nesse dia que você conversou com ela sobre o título, eu estava saindo, conversei rapidinho com vocês e testemunhei, foi isso mesmo. Você falou, eu vou representar junto aos meus pares ali, se a gente tiver de volta no ano que for possível. Então, é bonito a gente ver palavras que não ficam ao vento, palavras que são cumpridas, né? Parabenizo, senhor presidente. E, Patrícia, aconteceram duas coisas hoje que, curiosamente, elas têm relação com esse momento agora. A primeira é que de manhã eu recebi uma professora na Câmara, que alguns pais mandaram mensagem para mim falando assim, Oswaldinho, você precisa receber essa professora. Ela está alfabetizando as crianças na cidade, ela tem feito um trabalho maravilhoso e a gente quer ver ela homenageada pela Câmara, né? E eu recebi, escutei a história dela e falei assim, professora Márcia, sabe por que a senhora vai ser homenageada pela Câmara? Porque você transformou vidas e famílias, né? Então, quando a gente tem esse instrumento aqui, que é o título de cidadão isabelense, quando a gente faz uma moção de aplauso, quando a gente entrega a medalha Ayrton Senna, senhor presidente, e agora, mais recentemente, a criação da medalha Mulher em Ação, são para pessoas que estão transformando vidas, pessoas que estão dando um bom exemplo. E os bons exemplos têm efeito multiplicador. Para a gente combater os maus exemplos, que já são muito numerosos na nossa sociedade, a gente precisa exaltar os bons exemplos, reconhecer os bons exemplos. Aí, na parte da tarde, eu fui dar uma palestra sobre empreendedorismo social, digital, lá para os alunos da Escola Maria das Graças. E nós falamos que empreender vai muito além de uma ideia criativa, vai de iniciativa, coragem, aprendizado com falhas, com percalços, com obstáculos no caminho. É preciso determinação e é preciso uma coisa muito importante, valorizar o que você faz de melhor. E acredito que na fala de todos os vereadores aqui, fica claro que você faz algo que gosta, faz algo que faz de melhor, entrega para as pessoas o que você ama, e por isso dá certo. Porque quando a gente tem compromisso com aquilo que a gente sabe fazer bem feito, com amor, com dedicação, não só uma grande ideia, a gente consegue trazer pessoas e consegue um resultado até mais do que a gente espera. E hoje a gente vai poder dar essa honraria a um bom exemplo de Santa Isabel, que vai servir de lição para muitas outras pessoas lá fora. E mais do que isso, Patrícia, vai servir de inspiração, porque isso a gente precisa dentro do nosso município cada vez mais. Então, que Deus abençoe você e conte com o nosso voto a favor. Continua a discussão, projeto. Está em votação o projeto. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de quebrar o protocolo e a gente dar uma salva de palmas para a Patrícia. Devolvo a presidência para o vereador Neurisvan. Veto parcial ao projeto de lei número 9.
de 28 de maio de 2025, institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Isabel o Dia da Mãe Atípica e dá outras providências. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica, Comissão de Justiça e Redação são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o veto parcial ao projeto de lei número 9. Está em votação o veto. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Próxima sessão. Pela ordem, possibilidade de suspender para prorrogar para a próxima sessão. O veto foi rejeitado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão.